ao Senhor, porque é para isso que o Senhor nos salvou, para que nós fôssemos instrumentos de glorificação do seu nome, em atitudes práticas que vêm como respostas da nossa fé no Senhor. Uma fé que nos fez escolher o Senhor, porque o Senhor nos escolheu, querer o Senhor porque o Senhor nos quis, e por causa disso, deixar o Senhor governar em nossa existência, para que nós não sejamos mais vistos em nós mesmos, mas o Senhor seja visto em nós. Que essa pregação, assim como essas músicas que nós acabamos de cantar, seja uma pregação útil para edificar as nossas vidas, útil para nos fazer então parecidos e parecidas com o Senhor, útil para nos ensinar a ter uma vida que glorifique o seu nome, para nos ensinar da sua palavra, para fazer com que as escamas caiam dos nossos olhos e nos façam assim enxergar aquilo que o Senhor revelou-se para nós na sua palavra e que se revela a cada dia, a cada momento, em cada segundo de nossas vidas. Purifica as nossas vidas e nos ensina agora, guarda os nossos corações de todo e qualquer ruído que vem de nossas mentes, da nossa existência turbulenta, das nossas vidas atribuladas, mas que o Senhor guarde os nossos corações para que essa mensagem tenha cabimento em nós, e tendo cabimento em nossas vidas, seja poderosa para transformar as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. As crianças de 3 a 7, acompanhem essa tia de azul florido e essa tia de azul não florido, para a salinha especial para vocês. E enquanto as crianças estão se dirigindo, eu quero alinhar essa pregação com o que eu estou pregando em série. Então essa é uma série de cerca de 12 pregações, e a série tem como título Trocando os Óculos. Você tem acesso ao resumo das pregações antigas em vídeos como este que nós passaríamos, de 5 minutos, que estão no canal do YouTube da igreja. Nesse momento também essa pregação está ao vivo pelo canal de Facebook, pela página de Facebook da nossa igreja. Eu quero aproveitar e saudar a você que está assistindo por aí, por onde você está, com a paz do Senhor na sua vida. E, como eu vinha falando, a série Trocando os Óculos, ela tem a finalidade de nos ensinar a respeito de verdades que foram ocultadas dos nossos olhos, com óculos que nós herdamos, com os quais nós muitas vezes nos aproximamos da Bíblia e nos aproximamos enxergando coisas que o Senhor nunca quis que nós enxergássemos, que Deus nunca quis revelar no seu texto. E por causa de óculos esquisitos, a igreja tem perdido sua relevância, porque tem vivido uma fé distorcida. Quando eu falo a igreja, eu não estou me referindo a toda e qualquer igreja, porque sempre haverá uma igreja de Jesus de Nazaré, que não se dobrará a Baal, que olhará para a Bíblia com os óculos que se chamam Cristo. Esses são os óculos que a gente tem que botar na nossa cara ao olharmos para o texto bíblico. Não dá para olhar para esse texto sem os óculos de Jesus. Então não dá para ler isso aqui sem estar entendendo que Jesus é o grande crivo, a grande lupa, o grande marcador, através do qual a Bíblia toda tem que estar submetida. O texto pelo texto tem produzido uma série de loucuras, e aí eu já dei tantos exemplos, não vou dar aqui, mas nos outros 3 resumos das pregações no canal de YouTube da igreja, IB Coqueiral, no YouTube você vai ver tantas coisas esquisitas
que a gente vivencia em nome de Jesus e que Jesus não faria. É em nome de Jesus, mas Jesus não faria. E não acho que isso é esquisito. Não acho que isso é impossível. O texto diz em Mateus, eu não lembro agora qual é o capítulo, mas está, acredito, em torno do 7. Se alguém lembrar, pode dizer que naquele dia muitos chegarão e dirão: Senhor, em teu nome eu. E aí vem uma série de coisas que eu fiz em nome de Jesus. Então não duvide que em nome de Jesus dá para fazer um monte de coisas erradas. Em teu nome eu, em teu nome eu, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu, em teu nome eu, e ele vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Você conhece meu nome, mas você também não me conheceu. Então isso tem a ver com a maneira como nós olhamos para a revelação de Deus, e nesse aspecto muito especial, um instrumento especialíssimo da revelação que é a Bíblia, que norteia a prática da igreja, e aplicamos isso. Então essa é a série Trocando os Óculos, tem como finalidade fazer a gente olhar para a Bíblia com outros óculos. Depois você julga se esses óculos são adequados ou não, tá bom? A pregação de hoje tem como título: As obras, a fé cristã só pode ser autenticada pelas obras. Ok? Esse é o título. Se você quiser escrever aí, ou no seu celular. A fé cristã, Mateus, o texto que eu me referi é Mateus capítulo 7, versículo 22. Obrigado. Senhor, em teu nome eu pintei e bordei. Ele vai dizer: mas eu não vi sua pintura, afasta-te de mim. Nem o seu bordado, afasta-te de mim. Não? Mateus 7, 22. A fé cristã só pode ser autenticada pelas obras. Quem aqui já foi num cartório autenticar um documento? Então você sabe o que é autenticar? Eu chego com a cópia da minha identidade num cartório e eu digo: eu quero autenticar essa cópia. Ou seja, eu quero que uma autoridade legal diga que esta cópia é a cópia do documento original que me identifica. Aí o que é que o sujeito do cartório vai fazer? Oi? Não, vai cobrar, eu sei, mas antes de cobrar, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer: tudo bem, meu amigo, me dê sua identidade, por favor. Aí ele vai pegar a sua identidade original, vai olhar para a cópia da sua identidade. Ele foi treinado para identificar se aquela identidade é sua de verdade. Vai olhar a sua foto, vai olhar coisas que você não sabe que tem numa cédula de identidade, porque ele foi treinado para isso. Vai olhar para a cópia, vai dar uma olhadinha com calma, e ele vai carimbar e vai dizer: me dê 4,30 aí. 4,80, me dê 4,80 aí. Tudo bem, é o preço. Mas ele só autentica a sua identidade se você der a sua identidade original. Dê uma falsa para você ver. Pegue Zé Marcos, a identidade de Cacildo, arranque a foto de Cacildo, bote a foto de Zé Marcos e entregue. Ele vai saber, porque ele é perito. Olha aí, a fé cristã só pode ser autenticada pelas obras. O que eu estou dizendo no título dessa pregação é que, assim como sua cópia de identidade só pode ser autenticada com o documento original da sua identificação, a fé cristã só pode ser autenticada pelas obras. O mundo é o grande tabelião que olha para você e para mim e vai dizer se nós somos cristãos de verdade ou não. E o mundo não vai julgar para autenticar a nossa fé, não vai julgar o quanto nós sabemos de Bíblia, apesar de saber de Bíblia ser algo interessante. Não vai julgar o quanto nós nos parecemos com crente, apesar de que nossas vestimentas também são uma ferramenta interessante. Não vai julgar quantos anos nós temos de igreja, apesar dessa perenidade no grupo de irmãos ser interessante. Mas o mundo não vai julgar se nossa fé é autêntica e autenticá-la por outra coisa a não ser o nosso procedimento. Você pode dizer amém? Só se você puder. Se você não acredita que o que eu estou dizendo é verdade, você não diz amém não, fique caladinho. Beleza?
Quais os óculos que nós recebemos? Recebemos um par de óculos que pega esse binômio fé e obras e parte no meio, corta, de maneira que a gente foi educado e evangelizado, dizendo que a nossa salvação, ela é exclusivamente mediante a nossa fé, e bota um ponto final nesse negócio. Nós já lemos um texto muito interessante de Efésios 2, versículos 8, 9 e 10, mas eu vou te convidar para abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago vai escrever um negócio esquisitíssimo, esquisitíssimo à luz dos óculos que nós herdamos, esquisitíssimo. Capítulo 2 de Tiago, versículo, a partir do 14. Tiago 2, do 14 em diante, presta atenção. Tiago 2, 14. Eu vou beber mais água para você abrir aí. 2,14 de Tiago. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E aí eu diria que Tiago está escrevendo assim: porventura essa fé pode salvá-lo? 15. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos para o seu dia a dia, e algum de vocês disser: vá em paz, se esquentem, comam, e não lhe der coisas necessárias para o corpo, que proveito isso vai ter? Assim também a fé, se não tiver as obras, o que é que diz aqui? É morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Adoro esse versículo, gosto demais. Você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem suas obras, que eu mostro minha fé pelas minhas obras. Você crê que há um só Deus? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Fé por fé, meu amigo, os demônios também têm. É isso que Tiago está dizendo. Mas, ó homem vão, você quer saber se sua fé, ou se a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Pergunta de Zé Marcos: serviria a fé de Abraão se ele não tivesse executado todo o procedimento que Deus pediu com seu filho Isaque? Até o momento que Deus disse: basta, agora pelas suas obras eu acredito na sua fé, Abraão. Até Deus autentica nossa fé somente pelas nossas obras. Até Deus. Porque Deus pediu isso a Abraão. 22. Bem ver que a fé cooperou com as suas obras e que as obras, pelas suas obras, a sua fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Veja que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras quando recebeu emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras está morta. Nós podemos repetir isso? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras está morta. Vamos lá? Porque está morto, a fé sem as obras está morta. A economia da salvação. Quando eu falar de economia aqui, você não imagine dinheiro, nem bolsa de valores, nem nada. É como a coisa funciona. A funcionalidade. Esse também é um sinônimo para a palavra economia.
Quando eu disser a economia do coração, aí eu estou falando do jeito como o coração funciona. A economia da salvação funciona num tripé, que os óculos que nós herdamos arrancaram um pé do tripé. É graça, fé e obras. Graça, fé e obras. Jamais a Bíblia quis tirar um desses três pés. Aí eu estou pensando em quê? Eu estou pensando no texto que nós lemos no início desse culto, Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, que, como eu já preguei aqui tantas vezes, a gente teima em deletar o 10. Esse texto diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que é ser criado em Cristo Jesus? Pense comigo. Ser criado em Cristo Jesus é conversão. É pela conversão a esse Cristo Jesus que nós somos feitos filhos de Deus, ganhamos de volta a filiação de Deus. E o texto está dizendo que isso não acontece pelo suor do seu rosto, nem acontece por causa da sua fé, acontece por causa da graça de Deus. A graça de Deus causou a sua e a minha salvação. O canal desta salvação, aí sim é a fé. Pela fé, nós aceitamos a graça. E agora, uma vez salvos pela graça, pelo cano da fé, aí sim nós nos tornamos novas criaturas, ou como diz o nosso querido Davi, uma nova criação em Cristo para as obras. Então, o tripé da economia da salvação, se tem uma palavra, se tem uma frase que você tem que sair daqui decorado no seu juízo, é: a economia da salvação não tem dois pés, é um tripé de graça, fé e obras, que diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para as obras. As obras não salvam, a fé não salva, o que salva é a graça, mas pela fé aceitamos a graça, e uma vez feitos novas criaturas em Cristo, agora as obras nos aguardam. Está entendendo isso? Está claro isso? Não dá para tirar as obras da economia da salvação, sob pena de quebrar as lentes dos óculos que Deus quer que nós olhemos para a Bíblia. Por isso que cada passo de fé pede um passo de obras. Reparou isso? Cada passo de fé pede um passo de obras. Cada vez que Deus quer que você dê um passo de fé, o passo já é a obra da sua fé. Deus não espera, e o cristianismo não pode ser montado numa fé transcendental que vai fazer a gente entrar numa vida zen e querer viver essa salvação inerte, sem fazer nada, parados. Não dá. Cada passo de fé demanda um passo de obras. Vou dar exemplo de novo de Abraão, o mesmo exemplo que Tiago deu. Deus tinha dito para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus familiares, vá para uma terra que você não conhece. O que é que Abraão fez? Foi. E lá eu te farei uma grande nação, como as estrelas do mar. Abraão acreditou nisso, aos trancos e barrancos, acreditou nisso, e chegou um momento que desta promessa ele tinha um filho, que era Isaque. Aí Deus chega e diz: mata o teu filho. E Abraão fez o quê? O que é que eu vou fazer, meu Deus? Que loucura é essa que Deus está me pedindo? Acontece isso. Passo de fé, na maioria das vezes, é loucura. Que loucura é essa que Deus está me pedindo? Ele tinha dito que era através deste moleque que eu ia me transformar numa grande nação, e agora ele pede para eu matar essa bênção que ele me deu, o produto da promessa. E o que é que ele faz? Ele vai questionar com Deus? Não, ele dá o passo, e vai, passo a passo,
até o ato final da consumação, para que Deus diga para ele: pare, Abraão, porque as suas obras autenticaram a sua fé. É assim na minha vida, é assim na sua vida. Quantas coisas você já deixou de receber de Deus, porque creu, mas não agiu, hein? Creu, mas não fez. Crê sem fazer, os demônios creem, muito mais do que nós, estremecem. A Bíblia diz que às vezes Jesus chegava perto de endemoniados e os endemoniados começavam a revelar Jesus, coisa que os homens não conseguiam, mesmo andando com Jesus. Para Pedro dizer o que os demônios disseram: tu és o Filho de Deus, demorou tanto. E quantas vezes Jesus chegava perto de endemoniados e eles diziam: oh, o que é que você quer conosco, Filho de Deus, tu és o Altíssimo. Pedro demorou uma caminhada para poder dizer isso. Então fé por fé, meu amigo, não resolve nada, porque até os demônios têm. Por isso que a fé não pode fazer muita coisa, porque a fé sozinha não faz nada. Nada se faz só pela fé, nada se faz só pela fé. Todo ato de fé pede um ato de obras. E aí eu quero que você tente aplicar isso na sua vivência prática, como eu tento aplicar na minha vivência prática. Você pode se lembrar aí de um monte de passos de fé que Deus pediu para você dar. Eu tenho um monte aqui. Alguns, como eu disse ontem no culto de Newton, são linhas na minha vida que tem tantas entrelinhas que a gente não conhece. Uma grande linha da minha vida de passo de fé é quando Deus pediu para eu entregar a Ele um emprego que eu ralei tanto para ter na época que eu era militar do Exército. Estudei feito um jumento. Jumento é bicho inteligente, jumento estuda. Jumento é tão inteligente que quando ele aprende a estrada, você dá só uma tapinha, ele vai sozinho. E jumento não é burro não, nunca chame ninguém. Burro é burro, jumento é jumento, né? Estudei que só um jumento, o burro é. Estudei que só um jumento. Passei, constituindo ali minha vida, correndo atrás, estudando mais. Seu Messias sabe. Comecei a trabalhar, eu e ele, cara a cara, um palmo, rosto de um, rosto do outro, estudando, desde quando eu me entendo por gente, estudando, consegui aquele emprego, consegui estabilizar para a honra e glória de Jesus, ele na casinha dele, a mãe dele na casinha dela, tudo arrumado. Aí Deus diz: sai do exército, pede baixa. Eu era militar de carreira. Aí Deus diz: abandona. E abandonar é o seguinte, meu amigo: você chega lá e diz: permissão, coronel, eu estou pedindo o artigo 150 para sair do exército. E você dá meia volta e sai sem nada. É diferente de um funcionário normal, que ainda, mesmo ele pedindo demissão, o FGTS fica guardadinho. Eu não ganho nada. A única coisa que eu ganhei foi uma formatura, que deixaram eu hastear a bandeira, ponto, mas não tem um centavo. Uma mulher, 2 filhos, uma família, uma vida pela frente. E aí Deus diz: sai do exército. E eu fui ruminando isso no meu coração e saí do exército. Saí. E foi uma das grandes decisões que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque Deus pediu esse passo de fé, e esse passo de fé tem que ser acompanhado de um passo de obras. Aí alguém chegou e disse: você tem muita fé. Eu digo: não, eu tenho muito medo. Eu sou o sujeito mais medroso que você possa imaginar quando se trata das relações com Deus. 2 coisas que me ajudam muito na minha relação com Deus, que não tem nada a ver com fé, é memória e medo. Memória e medo. Medo você entenda como temor. E quem foi para o acampamento sabe o que é temor. Temor é um medo tão grande de deixar quem te ama triste. Então esse é o meu medo, é deixar o meu Deus triste. E não, eu tenho medo, porque se eu fosse corajoso, quando Deus disse: saia do exército, eu tinha dito: não. Mas Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e eu sou medroso, então eu saí. Aí Deus disse: dá o teu filho, e eu sou medroso, então eu dei. E Deus diz: dá não sei o que, eu sou medroso, então eu dei. Uma coisa boa é que eu tenho memória. Esse Deus que foi me pedindo loucuras, sempre foi me levando para outros patamares como produto desse passo de fé. Logo, o que eu estou dizendo com isso é que se você e eu não operarmos a nossa fé na prática, ela será uma fé morta, como diz Tiago. Olhe para a sua vida, eu estou olhando para mim agora. Façamos nós todos, e tu que estás aí do outro lado da tela, façamos nós todos um exercício agora. Que
passo de fé o Senhor pediu para você dar e você ainda não deu? Se você se lembrou de alguma coisa, cuidado. Esta coisa pode ser a catapulta que vai te levantar ou a cova que vai te afundar. Vai depender do passo que você der em relação ao que Deus pediu. Deus pediu, faça. Porque a fé, sem a obra, sem a atitude, sem as ações, é uma fé inerte, morta e não serve nem para operar a economia da nossa salvação. Em matéria geral, qual é o grande problema desses óculos? Preste atenção. Vou entrar para um outro ponto e talvez com esse outro ponto eu conclua essa exposição, essa pregação. Pregação, como eu já disse, que não serve para você se arrepiar, não. Serve para você aprender. E aprender é melhor do que arrepiar. Né? Não tem um texto na Bíblia que diz: obedecer é melhor do que sacrificar? Então Zé Marco está dizendo, aprender é melhor do que arrepiar. Tá certo? Não estou dizendo que o arrepio não seja gostoso, mas aprender fica, arrepio passa. Basta o pelo voltar, acabou-se a sensação do que Deus te disse. Agora, quando a gente aprende, fica para o resto da vida. Qual o grande problema dessa economia da salvação? É que a igreja, então, deleta sistematicamente as obras da economia da salvação. Sistematicamente. Deleta veementemente, deleta fortemente, tira. Deletar significa matar, apagar, tirar. Tira as obras da economia da salvação. Por isso, a igreja opera uma fé doutrinal quando deveria operar uma fé prática. Vou explicar essa última frase. A igreja tende a operar uma fé doutrinária quando Deus está pedindo para nós operarmos uma fé prática. O que é que a igreja, de maneira geral, não todas as igrejas, eu nunca falo de igreja especificamente dizendo todas as igrejas, mas o que é que o senso comum vai dizer? Você pensa o que é ser um bom crente batista, um bom crente presbiteriano? É aprender sobre calvinismo, se for presbiteriano, aprender sobre as 5 solas ou os 5 solas da reforma protestante, aprender sobre os credos de Westminster e outros credos por aí vai, aprender as sistematizações das teologias, quem é Deus. Ontem Newton foi examinado aqui para saber se ele podia ser pastor. Você sabe o que é que permeia um exame para dizer você está pronto para ser pastor ou você não está pronto para ser pastor? Não tem muito a ver com o testemunho do sujeito, não. Tem a ver com o quanto o sujeito sabe daquilo que foi sistematizado teologicamente. Quem é Deus? Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em seu poder, não sei o quê, tararau, segundo o texto tal, e texto tal, e texto tal, e texto tal. Respondeu isso? Beleza. Quem é Jesus? Jesus é isso, aquilo outro, Jesus é... Quem é o Espírito Santo? Quem é a Trindade? O que é a Bíblia? O que é a igreja? O que é o dia do Senhor? O que é doutrina de depois da morte? O pecado? O homem? A ordem social? A gente vai, eu no meu concílio me fizeram 39 perguntas. 2 foi, como é a sua relação com sua esposa? Uma, a outra foi, por que você quer ser pastor? As outras 37 é quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito, quem é não sei o que, quem é não sei o que lá, lá. Então nós, enquanto igreja, lutamos para ter uma fé doutrinal, nós temos que saber as doutrinas, por isso que o bom crente é o crente que decora a Bíblia. Segundo Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí tem uns crentes que para dar uma de... Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 4,16, eu acabo acerto o texto e erra a referência. Mas aí vai lutando para aprender. E a igreja está preocupada com essa fé doutrinal. Deus não está preocupado com essa fé doutrinal, a não ser que essa fé doutrinal nos qualifique para uma fé ativa, para uma fé prática. Deus não está nem aí para o quanto nós sabemos de doutrina
enquanto ele não enxergar o quanto nós nos parecemos com Jesus. Com isso eu não estou anulando a fé doutrinal, porque conhecereis e a verdade vos libertará. Eu não estou anulando, mas eu estou dizendo que ela é serva. O conhecimento doutrinário é servo seu, para te fazer um crente melhor. Esses dias alguém perguntou: Zé Marcos, a Igreja Batista em Coqueiral é da teologia da missão integral? Eu disse, não, a teologia da igreja é da teologia. A teologia que é da igreja, a teologia que tem que servir a igreja, o conhecimento é que tem que servir a prática. O que eu sei é que tem que me instrumentalizar para eu ser, porque Deus não está preocupado com quanto eu sei, enquanto Ele não entender quanto eu for, o que eu sou na prática. Da mesma forma é o mundo. O mundo não está nem aí se a gente sabe o credo de Westminster de cor, se a gente sabe quem foi Calvino, Lutero, Melanchthon. Olha o nome bom para botar no filho aí, né? João Melanchthon. A gente chama o bichinho de melão. Pronto, apelido. O mundo não está nem aí. A Bíblia não está nem aí se estes conhecimentos não servirem para operarmos uma fé autêntica. E o que autentica a fé? Não é o quanto nós sabemos de doutrina, mas é o quanto nós fazemos atos práticos que nos levam a nos parecermos com Jesus. Lembra de Mateus 25? Eu diria aqui 1 milhão de textos. 1 milhão de textos. Apocalipse 19:8. As obras vão vestir a igreja, a noiva do Senhor. Mateus 25, do 31 em diante. Tive fome e me deste comer, sede e me deste beber. Estava preso e enfermo, e você foi me visitar. Nu e você me deu a roupa. Tererei, tarará, tarará. É toda prática, é toda prática. Daria 1 milhão. Isaías 1, que eu gosto tanto. Amós 5, 22 até em diante. Oséias 4, Êxodo 3, de cada livro da Bíblia eu digo de cor aqui 10 textos que vão mostrar que o que Deus espera de nós é atitudes concretas, práticas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, se não for 4 é 3, mas eu te digo já que a minha já está na fila, é 3, Lucas capítulo 3, é um episódio muito interessante. Lucas 3, versículo 7. Enquanto você vai abrindo em Lucas, eu vou dizer, aqui é João Batista ensinando por ocasião do momento em que ele estava batizando pessoas no Rio Jordão e depois ele vai batizar Jesus. Esse é o contexto. Então, as multidões vinham para João Batista e o versículo 7 de Lucas 3 vai dizer: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras. Esse bichinho era Evandro nada? No dia que Evandro se encontrar com João, ele vai pedir um autógrafo. João, dê aqui um autógrafo. Cuidado, viu, Evandro? João perdeu a cabeça, viu? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que vem? Versículo 8, vê como é interessante. Produzam, pois, frutos dignos. Ele está falando para judeus, palestinos que conheciam a lei. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer vocês mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu digo a vocês que dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. E também já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der fruto, será cortada e lançada no fogo. Agora vem uma parte muito legal desse texto. Acompanhe. Versículo 10. E a multidão interrogava, dizendo: o que é que nós faremos então? Aí João responde. Versículo 11. Quem tiver 2 roupas, reparta com quem não tem nenhuma. Quem tiver mais comida, reparta com quem não tem comida. Versículo 12. Chegaram então os publicanos. Publicanos era a turma que cobrava os impostos, para serem batizadas, e diziam, olha a perguntinha de novo: João, o que é que nós faremos, pois? Aí João vai dizer:
não peçam mais do que está ordenado, ou seja, não peça, não peça propina, não cobre imposto a mais, não é nem propina, é imposto a mais. Zaqueu era legítimo em enricar com o imposto que cobrou a mais, e no dia que se converteu, ele disse: agora eu vou devolver tudo que eu roubei, tudo que eu cobrei a mais eu vou dar 4 vezes. Aí Jesus diz: opa, tem obra nesse negócio? Esse cara está dizendo que vai fazer um negócio de verdade, concreto. Então chegou salvação nessa casa. Aí vem os soldados e perguntaram o quê? O que é que os soldados perguntam? O que é que nós faremos então? E ele vai dizer: ninguém vocês devem tratar mal, e não cobrem propina de ninguém nas blitz que vocês fizerem, e se contentem com o salário que vocês ganham. Soldado ganha pouco desde a época de Jesus, né? Desde a época de Jesus, soldado ganha pouco. É assim mesmo, se contente com seu salário. Não cobre propina nas blitz. Você repara que 3 tipos de pessoas estão perguntando a João: João, eu vou ser batizado, e o que é que eu faço depois? E ele não diz: leva 2 pombinhas para o templo e apresenta ao sacerdote. Ele não diz: entrega o dízimo do cominho e da hortelã. Ele não diz. Ele diz: pegue os impostos que vocês cobram a mais e não cobrem a mais. Pegue a propina que você pede na hora da blitz e não peça mais. Pegue a pessoa que você prendeu e trate como gente. Ele vai dizendo atitudes concretas. Pergunte a você mesmo: o que eu vou fazer como produto da minha salvação? O que eu vou fazer como produto da minha salvação? Quando a gente se converte, como a igreja é doutrinal e não é prática, ela diz: entre na classe dos novos convertidos para aprender as primeiras doutrinas. Um homem, tem numa camisa que eu ganhei, um homem chegou para Lutero, e esse homem era sapateiro, e pergunta a Lutero: Lutero, eu agora me converti, o que é que eu vou fazer? Ele disse: faça sapatos bons e vendam com preço justo. Bonita a resposta. Mas a gente não escuta essas. Entre na classe dos novos convertidos, aí você vai se preparar para o batismo, vai aprender o que é oração, o que é a Bíblia, o que é a igreja. Não estou dizendo que isso não é importante, não, mas a gente prioriza isso porque nossa fé é doutrinal. Um outro problema da fé que a gente herdou em relação com as obras é que ela é moralista só. Enquanto a Bíblia chama a nossa atenção para transformarmos a operação prática da nossa fé em obras de justiça, em atitudes reais e justas, a igreja chama para a gente ser moralista. Fumava? Não fume mais. Bebia? Não beba mais. Andava com mini saia? Compre saia grande. Dependendo da igreja, jogue sua calça comprida no fogo, que isso é coisa de Satanás, e use um vestido. Usa batom? Não use mais. Andava com gente ruim da sociedade? Se afaste deles, porque você agora é santo. E aí vai, é moralista, e aí complica. Porque a igreja, de maneira geral, não está segurando a peteca. A turma da década de 70 tinha um cuidado maior para ou segurar a peteca ou esconder debaixo do tapete as sujeiras. Agora a gente nem segura mais a peteca do moralismo falso, nem consegue mais jogar debaixo do tapete. Consegue mais. Aí o que é que acontece? Léo hoje trouxe um dado para provar que a igreja não consegue mais segurar o seu falso moralismo. Os dados que ele trouxe na reunião de liderança, alarmantes. Meninas evangélicas, X%, é um percentual alto, tiveram sua primeira relação sexual até os 15 anos, e a grande maioria com os ficantes. Ficantes, a gente que é mais velho não sabe o que danado é ficante, não. Ficante é o que a gente chamava antigamente de paquerinha, só que a gente ficava mandando bilhetinho, não era? A gente ia lá pro parque, aí pagava lá no cara do microfone: atenção, Erivaneide, alguém que te admira muito está mandando esta música, não se vá. Lembra? Isso é o que hoje é ficante, só que hoje é diferente. Chega a dar um desentupidor de pia, é aquele beijo que a gente só dava quando começava a namorar, e depois pergunta: mas como é seu nome mesmo?
Entendeu? E aí os números dizem que grande parte perdem suas virgindades com os ficantes. Isso, além de pecado, é uma irresponsabilidade, né? Então a igreja não está segurando mais isso, a igreja não segura mais. Político bom é político crente, aí a gente vota nos crentes, a gente não. Eu já votei em algum crente, meu Deus? Não, eu nunca votei em nenhum crente, não. Político bom é político crente, a gente vota nos crentes, e os crentes são os piores da raça que tem. Então a gente não segura mais essa moralidade, quando na verdade a Bíblia nos chama para ela e para a justiça. E aí a igreja não consegue mais ser voz de justiça, porque associa salvação a falso moralismo e não a obras concretas de justiça. Vou concluir agora. Repare bem, deixa eu só ver se eu notei alguma coisa aqui que ainda seja digna de ser dita. Ok, disse tudo. Repare bem, no dia em que a gente associar a nossa fé com obras concretas, não obras moralistas só, moralistas também. Essas coisas têm a ver com pureza, têm a ver com santidade. Acharam uma carta enviada a um homem chamado Diogneto. Essa carta é dos primeiros anos do cristianismo. Os primeiros anos, carta a Diogneto. Quem escreve é possivelmente um sujeito chamado Mateus. E aí ele vai mandar uma carta para uma autoridade romana, dizendo como é que os cristãos viviam. E aí é interessante. Ele vai dizer, tudo deles é comum, é escandalizador. Vou traduzir na linguagem de hoje. O armário deles pertence a todos. A mesa da casa deles é mesa de todos. Procura na internet, é lindo. Carta a Diogneto. Se escreve como eu disse, Diogneto. Procura na internet, é lindo, 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 lindo. Segundo século da era cristã. Poucos anos depois do Apocalipse. Eles cuidam das pessoas que maltratam a eles. Eles não abandonam suas crianças doentes, como nós fazemos. Eles não abandonam os seus doentes. Eles cuidam dos doentes que não são seus. Olha que coisa linda que identificava a igreja primitiva. E aí tem outra coisa interessante. Eles dividem tudo. Eles dividem tudo menos o leito, menos o marido, menos a mulher. A gente não, todo mundo pode transar com a mulher de todo mundo pode transar com o marido de todo mundo. A ética romana permitia que você fosse frouxo nas relações sexuais. A ética cristã apresenta isso. Então, o moralismo, a moral é interessante, isso que a gente prima é interessante, mas isso que a gente prima é uma faceta muito pequena do que a Bíblia pede de nós. Ela pede muito mais que troquemos calças por saias, muito mais que troquemos missa por culto, muito mais que troquemos gol por aleluia. Tem uma música a troca, muito legal. Glória, troquei o grito de gol pela glória, troquei Maria por Jesus, troquei Padre Cício por não sei que lá, troquei Jerusalém por não sei quem, Juazeiro por Jerusalém, aí vai. Mas a Bíblia pede muito mais do que isso. A Bíblia pede que através da nossa conversão, nós possamos dar vazão para sermos novas criações, nova criação em Cristo, para as atitudes concretas. Aí, o que eu quero que você pense, já pensou se a igreja parasse de associar conversão ao quanto ela sabe de Bíblia, não que isso não seja importante, ao enxoval que ela troca, não que isso não seja importante, tem sua importânciazinha, né? Se a roupa escandaliza, troque. Fosse trocando isso que a gente diz, isso é coisa de crente, e começasse a assumir uma série de atitudes que têm como produto obras de justiça. A pessoa, se todos os crentes conseguissem ir para as ruas para dizer a um governo deste que está no comando deste país, saia daí, impostor. Já pensou? Se todos nós tivéssemos essa coragem,
Somos mais de 30 milhões. A gente alteraria a natureza dessa nação. E a igreja viveria um avivamento real. Essa rua não seria a mesma, a sua rua não seria a mesma, a nossa cidade não seria a mesma. Recife já tem já está quase topando na metade de evangélicos. E eu nem estou falando aqui dos católicos. Já pensou se a gente começasse a associar a economia da salvação? Só é possível quando a nossa fé é autenticada através das nossas atitudes concretas. Aí não ia dar para ser crente e cabra safada ao mesmo tempo. Não ia. Hoje dá, não tem problema. Você pode frequentar a igreja, ser dizimista, ter cargo e não valer nada. Não tem problema. Dá, as igrejas aceitam, e se uma igreja não te quiser, vai ter igreja que queira, não tem problema. Mas quando a gente passasse a associar conversão, a morte de verdade, pela graça, por meio da fé, para as obras concretas de justiça, onde a gente tivesse condição de pegar aquela música que Marcos José cantou no começo, que é dificílima, eu e você somos um, meu coração, eu partilho com você meu lar, e partilho com você meu pão, meu lar e até o pão. Vixe, o mundo ia ser escandalizado pelo brilho do Espírito Santo que ia fulgurar, que ia sair da igreja de Jesus, e o mundo ia ter que se dobrar de verdade a Jesus, porque ia ter que dizer, de fato, não dá para a gente questionar que essas aí são pessoas, novas criaturas em Deus, porque não fariam isso se não fossem convertidos. Isso sim seria um avivamento que eu quero que estes dois olhos enxerguem. Você crê nisso? Amém. Então vamos encerrar, orar e pedir ao Senhor que vá nos ajudando a operar uma fé prática, seja no âmbito pessoal, daquilo que eu falei no começo da pregação, o que é que Deus pediu de você como atitude prática que você ainda não fez, faça, não seja corajoso, seja medroso, faça, tome cuidado, até as obras macro enquanto igreja, como nós fazemos, tá certo? Você tem coragem de fazer uma oração sincera? De dizer, Senhor, eu me auto-apresento como cristão e cristã, como convertido. Eu digo que entreguei minha vida a Jesus. E eu sei que ainda tem um caminho violento pela frente para que as pessoas comecem a enxergar Jesus na minha vida. Tem que ser muito medroso para fazer essa oração, viu? Só os corajosos não fazem. Os corajosos são aqueles que querem continuar tocando sua vida a partir de si próprios. Os medrosos desistem. Os medrosos dizem, Senhor, eu não vou mais conduzir minha vida, conduza o Senhor, porque o que eu fizer vai ser besteira mesmo, conduza o Senhor. Esses são os medrosos. Estou invertendo, eu estou fazendo aqui uma inversão pedagógica. A Bíblia diz que os medrosos não entrarão no reino de Deus. Eu estou invertendo para fins pedagógicos. Ou então, Senhor, me ajuda a entender, por exemplo, essa igreja que eu faço parte. Quantos de nós não já criticamos a Igreja Batista em Coqueiral, porque a Igreja Batista em Coqueiral vai para o grito dos excluídos? Ora, se Jesus veio por causa dos excluídos, se Deus se inclina por causa dos excluídos do Egito, se todo o movimento de Deus é em função dos excluídos, por que essa igreja não vai para o grito dos excluídos? E tantas vezes a gente critica, quando a igreja como um todo quer ser protagonista de obras de justiça. Que danada essa igreja vai se meter com esse rio, esse negócio não tem mais jeito não. Cuidado com isso. Una-se ao que o Espírito está fazendo através da sua igreja. Porque é muito perigoso você ficar à margem. Porque Deus pode cobrar de você. A não ser que você esteja certo e sua igreja esteja errada. Possa ser. Possa ser. Feche seus olhos. Pai amado,
Somos salvos pela graça por meio da fé para as obras. Nos ajuda a fazer a pergunta que fizeram a João Batista. E agora, o que devemos fazer? E traz as respostas concretas às nossas mentes. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, pare de enganar. Aquele que tinha vida dupla, tem uma vida autêntica. Aquele que não se preocupa com o outro, passe a se preocupar. Aquele que olha para o seu próprio ventre e quer se engordar, comece a entender que a única maneira de termos prosperidade é sermos generosos. Controla nossas línguas, controla nossas mãos, controla nossos corações com o controle do seu espírito. Nos ajuda a olhar para essa nação, para esse bairro, para essa cidade, rua, estado, e permanecer fazendo o que fazemos de certo. Potencializa aquilo que nós fazemos. Abençoa essa igreja, Senhor. Nos abençoa enquanto igreja, Senhor, e nos encoraja a darmos os passos concretos para que nossa fé não seja achada morta, de maneira que possamos entender que é verdade que as obras são a única maneira de autenticação da fé cristã, para que não procuremos carimbar a nossa fé por mandingas religiosas, mas carimbar a nossa fé por atitudes concretas de amor que saem de nós, exalam em nós como cheiro do seu Espírito que habita em nós. Converte-nos a cada dia e faça com que essa pregação caiba em nossas vidas, para que a gente possa se aprofundar nesse conteúdo, trocar os óculos e entender que o Senhor separou a sua igreja para que o mundo visse as suas boas obras e glorificasse ao Senhor que está nos céus. Nossa oração é essa, ao mesmo tempo em que agradecemos por esse encontro aqui tão especial. Edifica a vida de quem acompanhou pela internet. Muitos não puderam estar aqui, outros estão em outros cantos e jamais estariam aqui. Abençoa suas vidas. Nos dá uma semana cheia de frutos que autentiquem nossa fé, para que todos glorifiquem o seu nome. É nossa oração e nosso pedido em Cristo. Amém. Amém. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, que não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, ao menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está.
o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.